Olha, Rafa, os Estados Unidos ele sempre foi bipartidário, né? Então existe uma alternância de poder. O Partido Democrata optou pelo Joe Biden, que é um senador há meio século e nunca fez nada demais, é apagado, em vez do Bernie Sanders, que era a cara mais radical do partido na disputa das primárias. E aí pode-se alegar que houve um estelionato eleitoral. O Joe Biden venceu para dar um toque, um verniz de mais moderação, né, depois dos anos do Trump, e na prática tem se mostrado aí um dos mais radicais, em termos de mentalidade, decisões, ordens executivas que ele assinou numa velocidade sem precedentes e por aí vai. Né? Agigantamento do Estado, tudo isso ele carrega o DNA da ala mais radical do partido hoje, apesar da cara, né, apesar do manto de moderação. Então, houve isso, a pandemia foi um presente de Deus para a esquerda, segundo a Jane Fonda confessou, e teve aquela mudança de regra que permitiu dezenas de milhões de votos pelo correio, que fizeram com que o Joe Biden, apagado e que bota menos gente nas lives da Casa Branca oficial do que eu, isolado, sem nenhum patrocínio nas minhas lives, né, seja o presidente mais popular da história dos Estados Unidos. Então, que é esquisito, é. Né? Mas está aí, vamos ver se as instituições americanas resistem e são mais sólidas e tudo mais. Né? Tem essa história de empacotar a corte, que seria o último grande refúgio para as arbitrariedades democratas. Vamos ver como é que vai se desenrolar nos próximos anos. Eu acho que os Estados Unidos resistem. Agora, o Brasil é diferente. O Brasil, ele tem a divisão ali agora, né, mais polarizada, de uma esquerda radical, que é o Lula, e a direita, que seria o Bolsonaro, e teria esse esforço de ocuparem aí o meio, entre aspas, a tal terceira via. Qual o problema que eu vejo? Eu vejo legitimidade para uma alternativa ao Bolsonaro, à direita, que defendesse manter as virtudes e os acertos do governo, tentando rejeitar os excessos, principalmente da postura, né, da retórica, dessa coisa da postura do bolsonarismo. Eu viria com legitimidade esse tipo de bandeira. Eu acho que não necessariamente seria vitoriosa, porque ainda estamos numa época que existe a ameaça do Foro de São Paulo concreta, né, que foi sua pergunta, inclusive. Então, é a história que eu sempre falo do herói trágico. Se a cidadezinha foi invadida por bandoleiros, não é o xerife limpinho que vai enfrentá-los. Né? Então, enquanto houver o PT à espreita, no muro da cidade, né, tentando invadir, uma boa parcela da população vai apelar para o cara que fala grosso com eles, independentemente de liturgia do cargo, ou verborragia, ou retórica. Mas não é o que estamos vendo. O que nós estamos vendo é um centro, entre aspas, que no fundo é uma esquerda disfarçada e que, se tiver que descer do muro, descerá sempre do lado esquerdo e no colo do PT. Então, a postura sensacionalista desse suposto centro, de todos esses nomes aventados, Luciano Huck, Mandetta, Moro, Amoedo, alguns aí que a turminha do MBL tentou criar, né? Todos esses nomes, eles estão com uma postura que não tem nada a ver com aquilo que eu mencionei de uma centro-direita que quer fazer críticas pontuais e construtivas ao governo e manter o que são acertos. É uma turma que caiu na narrativa demagógica, sensacionalista, que acusa o presidente de genocida. Né? Então isso aí a população percebe. A população está ciente do truque. Então eu acho que acaba sendo uma polarização entre o PT e o Bolsonaro, né? Não tem espaço para essa turminha toda supostamente do meio, e isso vai levar ao quê? Vai levar o Brasil a decidir entre um corrupto que destruiu a economia do Brasil, que quase destruiu a democracia e que é do Foro de São Paulo, que até hoje defende a Venezuela, de Maduro, ou um sujeito que tem vários acertos, um ministério técnico, uma agenda positiva, reformista, louvável, né? E que tem um estilo meio bronco, meio tosco, é o tiozão do churrasco, que incomoda do ponto de vista estético. Né? Essa é a escolha. Eu quero crer que a população vai saber priorizar o que é aqui, né, mais relevante.
vai ter senso de proporção e senso de prioridade, né? Agora, é o que você disse, é uma disputa que coloca do outro lado quase que o sistema inteiro, o mecanismo todo. Pessoas que estão com abstinência de verba pública, de época de roubalheira desenfreada, que não está tendo agora, né? Então, vai ser uma briga assimétrica nesse sentido. De um lado tem uma parcela expressiva do povo, e do outro lado, a mídia, em sua imensa maioria, os sindicatos, os intelectuais, professores, artistas, os políticos, a classe política, né, em geral. Quer dizer, vamos ver o Centrão. O Centrão não é bobo. O Centrão, ele não tem nenhuma ideologia e ele vai que nem biruta de posto para onde o vento aponta. Então, o Centrão preferiria talvez um Lula que ele sabe que dá para fazer acordo à luz do dia, né? Mas ele quer sempre estar no poder. Então, se ele achar que mesmo com esse esforço todo midiático, com essas pesquisas fajutas, com essa demonização diária, com esse massacre midiático ao presidente, que ele vai ganhar, né? O Centrão vai se fazer ali de morto e alguns já vão, inclusive, apoiar o presidente para colher frutos de algum tipo de presença maior no governo 2.0, até porque o presidente precisa de governabilidade. O Congresso é eleito num sistema muito imperfeito, que precisa de revisão, de reforma, mas esses caciques ainda têm muito poder. Então o presidente precisa de governabilidade. Acusavam no começo o presidente de não articular com o Congresso. Agora que ele está mais próximo do Centrão, acusam ele de estar próximo do Centrão. Então não apresentam uma alternativa realista. Então eu acho que vai ter essa bifurcação e a escolha eminentemente é essa. Querem a volta do corrupto que destruiu a economia e quase a democracia, ou o sujeito tosco e bronco, eu juntei as duas coisas, são tronco, né? O sujeito tronco que fala muita besteira, mas que tem um governo técnico e uma agenda boa, né? É isso que vai ter que ser escolhido ali em 2022. Eu acho que vai prevalecer o bom senso se houver credibilidade nas urnas, né? Isso para mim é um tema importante. É preciso ter confiança nas urnas. E aí tem que ter um voto que possa ser auditado. E hoje nós temos uma caixa preta.